Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar vendo um conteúdo extra acerca da propagação de incertezas no nosso relatório do experimento 1 a respeito de medidas físicas, certo? Preparei essa aula como uma aula de emergência, porque acabou, na verdade, que surgiu muitas dúvidas em como utilizar a propagação de incerteza no experimento de medidas físicas que está no manual de física. Então vamos ver. Como é que era o experimento? A gente tinha uma esfera, certo? A gente tinha essa esfera. E aí, o que foi solicitado? Foi solicitado que a gente fizesse uma medição com uma régua milimetrada. Essa régua ela não está tão reta, mas digamos que seja uma régua reta, milimetrada, aquelas de 30 centímetros que a gente tem em casa, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o diâmetro dessa esfera. O que é o diâmetro? É a distância desse extremo aqui até esse outro extremo aqui. Tipo como se a gente estivesse cortando essa esfera em duas partes. A gente pega esse tamanho aqui até esse tamanho aqui. Lembrando, ela não é o valor da circunferência da nossa esfera, né? Digamos assim, que eu tenho a esfera, certo? Ela não é o valor da circunferência, digamos, nesse sentido. Não é isso, tudo bem? Não é isso que a gente quer. A gente quer somente o que está em azul, ou seja, a distância desse ponto até outro. Esse é o diâmetro, não é a circunferência, tudo bem? A circunferência é essa em vermelho. Então a gente só quer esse valor do diâmetro. Esse valorzinho aqui. Vou desenhar essa esfera mais bonitinha. Ok. Pronto. Então, esse é o diâmetro. O que seria então o raio dessa esfera? O raio seria o diâmetro a partir do meio daqui dessa esfera até a borda, certo? A gente pode equacionar tanto o diâmetro quanto o raio. No caso do raio, a gente diz que o raio é igual à equação que define o raio. R é igual ao diâmetro, como a gente vê aqui na ilustração, certo? É o diâmetro dividido por 2. E aí, como é que fica a nossa equação do diâmetro? A equação do diâmetro fica com D igual. É a mesma equação daqui de cima, só que a gente vai passar esses dois para o outro lado. Fica 2 vezes o raio. Tranquilo? Então a gente tem duas equações, uma para o raio e outra para o diâmetro. Digamos que eu faça esse cálculo aqui, essa medição, na verdade, digamos, essa medição, e a régua indique que o valor que eu obtive foi de 30 milímetros, ou vocês podem estar utilizando centímetros, tá bom? Equivalente a 3 centímetros. 30 milímetros. Por que eu estou utilizando milímetros? Porque eu acho mais fácil de expressar. Né? Eu estou trabalhando só com milímetros nesses exemplos. Mas vocês podem trabalhar com centímetros. Então, digamos que o diâmetro dessa esfera tenha 30 milímetros, ok? Aí, a gente viu na aula passada que... Deixa eu só... Que a incerteza da nossa régua
incerteza do nosso instrumento, certo? Ela vai ser a metade da precisão. Então, quanto é a incerteza da régua milimetrada? A incerteza da régua milimetrada é 0,5 milímetros. Então, como que a gente expressa o valor que a gente obteve dessa medida? A gente vai expressar dessa forma. Diâmetro é igual, abre parênteses, 30 mais ou menos 0,5. Lembrando, como a gente está considerando aqui uma casa decimal, a gente tem que deixar tudo organizadinho. Então, vai voltar. Eu vou colocar um zero aqui, mais uma casa decimal. 0,5 milímetros. Beleza. Então, vai ficar assim. É assim que eu vou expressar o meu diâmetro, certo? Tudo bonitinho. O valor exato, que eu tenho certeza da minha medida, mais a incerteza, que é referente ao instrumento que eu estou utilizando, certo? O quanto que esse valor aqui vai flutuar. A gente sabe que esse valor ele pode estar em um intervalo de... Aqui a gente tem um intervalo de 30. Ele pode estar no intervalo de 30,5 milímetros a 29,5 milímetros. Por isso que a gente considera a incerteza. Se a gente for utilizar um outro instrumento com uma maior precisão, a gente pode perceber que, por exemplo, o valor do diâmetro da esfera, na verdade, pode estar aqui, entre 29,5 e 30. Ou se a gente utilizar o micrômetro, a gente pode ver que ele está mais próximo daqui. Então, a incerteza vai depender muito, ou quer dizer, a precisão do valor da nossa medida vai depender muito da ferramenta que a gente está utilizando. Como nesse caso, nesse experimento, a gente está utilizando a régua ela não é um instrumento tão preciso, mas, no caso do nosso experimento, é um instrumento mais acessível que a gente tem para estar trabalhando com esse experimento. Tá bem? Acredito que todo mundo tem uma régua em casa, então está super tranquilo. Então vamos colocar aqui o valor que a gente já achou, certo? D é igual a 5,0 mais ou menos 0,5 milímetros. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo do raio. E aí é que surgem muitas dúvidas. Quais foram as dúvidas que surgiram? Professora, eu fiz o cálculo do diâmetro. A incerteza do meu instrumento é 0,5. No raio, a minha incerteza também vai ser 0,5. Ou seja, se a gente for pegar aqui a nossa equação, a equação do raio, o que a gente vai ter? Raio é igual a diâmetro sobre 2. O que isso significa? Vai ser a mesma coisa que eu pegar o valor do raio, pegar 30,0 mais 0,5 milímetros sobre 2, certo? Mas o que acontece com a incerteza? A gente mantém o mesmo ou a gente divide? O que acontece? Para isso, para fazer essas operações, existe uma regra. E a gente vai estar vendo essa regra na prática hoje. Quais são essas regras? É a regra da propagação de incerteza. Quando a gente faz os cálculos assim, nesse sentido, a gente tem que considerar que esse 0,5 é a incerteza do nosso diâmetro. Quando a gente está fazendo o cálculo do nosso raio, a gente está dividindo esse valor por uma constante. Logo, o valor da incerteza ela vai mudar. Ela vai mudar seguindo essa regra que a gente vai estar vendo agora.
Então, vou abrir aqui a minha tabela. Ela segue essa regra. Apesar dessa tabela ter um monte de número estranho, né? Certo? Um monte de expressão estranha. Ai, meu Deus, é muito difícil. Não é difícil, é simples. A gente vai estar resolvendo isso hoje, de uma forma bem simples. Vamos lá ver o que é, o que se trata, certo? Essa tabela. Essa tabela ela é o resumo de fórmulas para a propagação de incertezas. Então, digamos que a gente tem duas incertezas, certo? Dois valores aqui, eu quero somar. Então, a gente vai ter que seguir esses passos para calcular a incerteza. Né? No caso da multiplicação vai ser esse caso, no caso da divisão esse caso. A gente vai pegar só o que nos interessa nesse caso. No caso da potência 5, assim. Esse caso aqui é o que a gente vai estar utilizando hoje, vou até marcar aqui como importante. A gente vai estar utilizando esse caso aqui da multiplicação por constante, certo? A gente vai estar utilizando esse outro cálculo aqui, que a gente tem uma potência multiplicada por uma constante. Já vou logo dando o spoiler. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o cálculo do raio. E esse aqui, o cálculo do volume. Então, por que a gente vai estar utilizando isso daqui para o raio? Bora verificar a equação do raio, certo? O raio, ele é uma constante, na verdade, que essa constante é 1 sobre 2 vezes um valorzinho que tem uma incerteza, certo? O que é esse valorzinho? É esse 30 mais ou menos 0,5. Essa equação aqui, ela tem uma cara muito parecida com essa expressão aqui, que é a multiplicação por constante, certo? Eu não consigo ver, professora. Vamos, então, substituir aqui os valores. Vou colocar como para ficar mais. R é igual a 1 sobre 2 vezes o D, onde A é a constante, 1 sobre 2, e o X é o nosso valor que tem a incerteza, tudo bem? Então, quando a gente olha aqui para o cálculo da incerteza, a gente tem que a incerteza do raio. Como é que a gente vai calcular a incerteza do raio? Como que a gente vai encontrar? Vai ser o módulo, então, desse valorzinho, porque não pode ter valor negativo, certo? Nosso constante, vezes a incerteza do diâmetro. Aham! Então, isso significa que a gente vai pegar a incerteza do diâmetro e dividir por 2. Exatamente isso. Bora lá, voltar para lá. A gente viu que essa equação tem essa carinha na nossa tabela, certo? A vezes x. Então, a gente vai estar utilizando o caso 5 da nossa tabela, tá bem? A tabela está em anexo, se vocês quiserem abrir ali em outra aba para verificar. Vocês podem estar abrindo, tá bom? Eu vou passar em anexo para vocês. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a incerteza, certo? Do raio vai ser calculada através do módulo de 1 sobre 2 e multiplicando por incerteza do diâmetro. Como fica isso? Vai ficar a incerteza do raio vai ser 1 sobre 2 positivo vezes a incerteza do diâmetro. Quanto é a incerteza do diâmetro? É este valor aqui, 0,5. Beleza, professora. Então, quanto que a gente tem aqui? A gente tem que a incerteza do nosso raio
é igual a 0,25. Não é igual a 0,5. Por que isso? Porque a gente fez um cálculo matemático, sabe? Então, o raio ele vai estar em um intervalo de mais ou menos alguma coisa 0,5. Então, para calcular o raio, certo? Calculando o raio, a gente vai pegar o nosso valor exato, que é 30, e dividir ele por 2. Quanto que dá? Dá 15 milímetros. Mas a gente não vai expressar dessa forma, porque dessa forma a gente não está considerando a incerteza na nossa medição. Então vamos expressar de uma forma bonita. Né? R igual, abre parênteses, 15 mais ou menos 0, aí eu posso arredondar esse 0,25 por 3, ou eu posso expressar esse valor do raio também, aumentando aqui o valor das casas decimais. Eu vou deixar bem organizadinho, 0,25. É a mesma coisa, tá bom? É só para expressar com as mesmas casas decimais para ficar bonitinho. Então a gente tem aqui o valor para o raio. Raio é igual a 15. Eu vou escolher esse, tá? Que eu arredondei. Mais ou menos 0,3 milímetros. Beleza. Então a gente já encontrou o diâmetro, encontramos o raio. Como é que a gente vai fazer então para encontrar o volume? O volume já é um caso um pouco mais avançado, mas a gente vai estar trabalhando da mesma forma. Não é complicado, não é impossível de entender. Vamos lá. Cálculo da propagação de incerteza no caso do volume.